Olá pessoal, aqui é a professora Luana de Literatura. Bem-vindos ao nosso primeiro encontro remoto, desde o nosso isolamento social, que começou com a pandemia. A gente já passou muito tempo sem se encontrar, sem estudar, apesar de eu ter encaminhado algumas atividades para vocês pelos grupos, através da Flávia. Esse é o nosso primeiro encontro de fato, então eu pensei nesse primeiro vídeo fazer uma pequena revisão do último conteúdo que a gente viu em sala de aula, que a gente viu juntos. Claro que é um conteúdo que vocês já têm um certo domínio, e ainda bem, porque a gente precisa finalizar ele, mas eu pensei realmente em fazer essa revisão porque ele é um conteúdo que vai ser cobrado, e por a gente ter passado esse tempo distante, pode ser que tenha ficado alguma coisa no esquecimento, então tomem nota se vocês acharem necessário, leiam os slides que eu vou encaminhar na plataforma, vejam o vídeo de novo, me perguntem e a gente vai seguindo, A partir daqui a gente vai terminar esse módulo e depois iniciar um conteúdo novo. As coisas vão dar um pouco mais rápido, mas a gente vai conseguir se comunicar, Então não vai se perder nada do entendimento de vocês, tá bom? O conteúdo é sobre terceira geração romântica, a geração chamada condoreira, o condoreirismo, que vocês já sabem. O condoreirismo, meu povo, vocês devem lembrar que tem esse nome por conta de fazer uma referência ao côndor, Essa ave que é natural dos Andes, que voa a alturas muito grandes, voa em alturas muito grandes e por isso faz essa metáfora com o sentimento de liberdade, A questão da liberdade, que é esse sentimento que meio que orienta de fato a terceira geração romântica. É uma noção de liberdade que está bem presente ao longo de todo esse período dessa manifestação literária, tá bom? É claro que durante a terceira geração a gente teve grandes nomes, Mas o primeiro, na verdade, é bom lembrar das nossas primeira e segunda geração romântica, antes de dar início. Por quê? Para vocês entenderem a diferença que existe entre essas duas primeiras e essa terceira. Na nossa primeira geração romântica, o indianismo, o nacionalismo, ele é muito presente. É uma geração que é taxada como uma geração histórica, justamente por trazer essa questão linear da história, bem seguida, bem acompanhada junto com as manifestações literárias. Lá na primeira geração a gente tem a figura do índio, como herói nacional, aquele índio que eu já falei para vocês que tem esse lance muito, muito parecido, quase uma cópia do cavaleiro medieval, mas ainda assim, mesmo que nos moldes europeus, a gente estava lá tentando trazer essa identidade para o Brasil, isso na primeira geração. Já na segunda... obviamente, a gente não pode deixar de dizer que Gonçalves Dias, José de Alencar, dois grandes nomes da primeira geração. Na segunda geração, a gente já tem o mal do século, aquela geração altamente bad, triste, sad boys, sad girls. Então, a gente lembra dela bem essa questão de ser essa geração melancólica, Esse sentimentalismo exagerado, culto ao eu, a questão da busca pessoal por alguma coisa, a fuga de si, a fuga do mundo, a tristeza, o amor inalcançável, a mulher inalcançável. Isso na segunda geração romântica, capitaneada aí pelo Álvares de Azevedo, seguido pelo Casimiro de Abreu. O que é que essas duas gerações têm de semelhante e o que é que elas duas juntas têm de diferente com a nossa terceira geração romântica? A primeira coisa é que vocês observam que a primeira e a segunda geração romântica, elas são gerações que se voltam para alguma coisa. Elas estão aqui, elas se voltam para alguma coisa, fazem esse caminho de encontro a algo. Em que sentido? A primeira geração querendo buscar, voltando-se para si no sentimento de nacionalismo, buscando algo que seja nosso, E a segunda geração buscando e se voltando para algo mais interior do ser humano mesmo, a questão do entendimento pessoal, psíquico de cada um. Enquanto essas duas se voltam para alguma coisa, a terceira geração romântica, ela se abre para outras coisas. A gente tem na terceira geração romântica, assim, aquela luz no fim do túnel, aquela primeira porta a se abrir para a próxima escola literária, que é o realismo, onde a gente vai discutir mais as pautas sociais, as questões sociais mesmo como um todo. Então, a gente tem nessa terceira geração essa questão diferente do que foi a primeira e a segunda. É quase como se a gente tivesse passado assim muitos e muitos anos sem pensar no outro, só se voltando com a manifestação literária para si. Mas acontece.
Claramente não foi um movimento literário que se restringiu ao Brasil, obviamente, né? Não. Mas na Europa também a gente teve a presença da geração condoreira, mas também com um outro nome, chamada geração hugoana. Chamada geração hugoana porque, claro, né, fazendo referência a Victor Hugo, o Victor Hugo, né, o francês, grande escritor francês, dessa obra que ficou altamente conhecida, foi muito disseminada no mundo inteiro, Les Misérables, Os Miseráveis, né? E Os Miseráveis, dentro dos Miseráveis, ele faz esse aprofundamento com a preocupação social. Preocupação social com o quê? A gente não, né? Eles lá na Europa viviam um cenário de pós-Revolução Francesa, então a gente tinha a questão das polêmicas, né, desse segundo momento do século XIX. Então é importante lembrar que essa discussão social foi feita em Os Miseráveis. O que tinha acontecido, né, depois da Revolução Francesa, o que tinha acontecido com aquele povo, onde é que eles estavam e por que eles estavam agora marginalizados, por que agora eles eram os miseráveis. Essa era a discussão proposta pela geração hugoana, pela geração do Victor Hugo, certo? Isso na Europa. E no Brasil a gente já tem um cenário um pouco diferente. Nos anos de 1860, 70 e 80, a gente tem uma problemática que, infelizmente, ainda se desenvolve até hoje, né? Claro, as consequências. A questão da escravidão. Nessa época, o Brasil enfrentava o problema da escravidão e a escravidão como um problema conjuntural. Por que como um problema conjuntural? Infelizmente, naquela época, pode ser que algumas pessoas ainda não tenham muita noção, mas naquela época a escravidão era uma situação muito mais política do que humanitária. Então, a gente teve, de fato, a abolição da escravatura, mas muito mais como a resolução de um problema conjuntural. Enquanto a gente tinha ali o Império de Dom Pedro mais ou menos completamente alicerçado nas bases escravocratas, né? Ou seja, sustentado pela mão de obra escrava, as pessoas, né, os republicanos que estavam tentando proclamar a república, pensaram, né, se a escravidão vier a cair, né, vier a ruirá também o império, e assim foi. Tanto é que esse problema conjuntural se desenvolveu até a Lei Áurea acontecer em 1888 e depois, em seguida, no outro ano, já foi proclamada a República, né? Então, a gente teve essa questão da escravidão, em seguida da abolição da escravatura, e dentro desse período histórico, a gente, claro, não pode deixar de pensar nas obras que tinham realmente um cunho social. Podia ser que as pessoas que estavam ali, os governantes e tudo, as pessoas, maioria burguesia, não pensavam na escravatura como essa situação de olhar humanitário, mas existiam pessoas que pensavam nessa parte social, né, no escravo, no sofrimento do negro e tudo mais, do que tinha acontecido até então no Brasil. Então a gente tem um destaque para as obras de cunho social, pessoas que realmente faziam das suas obras um espaço de discurso, um espaço de colocações importantes para conscientizar a população, para conscientizar as pessoas do que estava acontecendo com os escravos e de como aquilo era ruim para o Brasil como um todo. Entre eles, a gente tem, claro, Castro Alves, maravilhoso Castro Alves, que ficou conhecido, né, para a gente como o poeta dos escravos. Baiano, nascido em Curralinho, lá na Bahia. Ele foi um escritor que brilhou muito nessa época, ele ficou muito, muito conhecido mesmo, e principalmente porque fazia das suas obras, das suas manifestações artísticas, literárias, um espaço para discursar sobre essas temáticas importantes. A gente tem dois exemplos bem conceituais, que é a questão do Navio Negreiro e Vozes da África. Essas duas obras, elas foram assim primordiais para o entendimento naquela época do que era a escravidão, e até hoje elas exercem uma função social frente às pessoas, né, do nosso tempo, que são contemporâneas a nós, porque ainda assim existem pessoas que não conseguem compreender o que foi a escravidão e tudo mais, e os poemas, né, as manifestações culturais artísticas do Castro Alves, eles impactam de forma assim bem interessante na gente, fazem com que a gente entenda, né, o que acontecia naquela época. Para além disso, a gente tem também o Castro Alves, não somente como esse poeta abolicionista, mas como um poeta amante. A gente tem a questão do lirismo, que era presente, e aqui é mais uma diferença que a gente tem
em relação à terceira geração e a primeira e a segunda. Na primeira e na segunda a gente tinha aquela mulher mais idealizada, né, o romantismo mais bem talhado, mais bem feitinho, e aquela mulher inalcançável também, principalmente na segunda geração. E o lirismo do Castro Alves, que aparece principalmente nessa obra, Espumas Flutuantes, ele vai abordar justamente a mulher de um modo um pouco diferente. E o sentimentalismo também de um pouco diferente. A gente não vai ter mais aquele amor sonhado, pensado. A gente vai ter mais um amor realizado, vivido mesmo, e vívido, né, em sua totalidade. E a gente vai ter a mulher também agora com um traço mais desenhado da sensualidade, tal. Não que seja alguma coisa vulgar e tal, mas a sensualidade mesmo feminina desenhada através dos poemas. Vocês devem lembrar, né, de alguns poemas que eu levei para a sala para a gente trabalhar. Só para finalizar, que é importante também colocar algumas características, né, principais desse período literário. Além disso, é bom lembrar também que o Castro Alves produziu teatro. Ele fez, inclusive, uma peça de teatro chamada Gonzaga, ou A Revolução de Minas, e ele foi esse precursor, né, dessa terceira geração romântica. Junto com ele, outros autores também ficaram conhecidos dentro dessa geração, que foi a porta de entrada para o realismo. A gente já vislumbrava ali mais adiante a questão do realismo, a questão das discussões sociais mais aprofundadas, do ser humano como ele é, tal e qual, como é que ele vivia, falando mais de coisas nossas, né, deles, no caso, comuns ao cotidiano. E esse era o contexto, né, onde se inseriu a terceira geração romântica, e também no contexto, como eu já havia falado, da Lei Áurea e da Proclamação da República. Ou seja, de todas as formas, foi um momento muito importante, né, para a história, principalmente para a história do Brasil. Bom, gente, por hoje é só. A gente vai dar continuidade, né? Eu acho que essa revisão ficou bem ok, vocês vão conseguir entender bem direitinho. Qualquer dúvida pode me chamar e a gente vai se vendo nas outras aulas.